Fala, Vaquei, tudo bem com vocês? Vamos a um café com Olavo, mais um café com Olavo especial, porque eu vou falar de um assunto que eu amo, que eu gosto bastante, que é Fórmula 1, que é acompanhar pilotos e tal. E hoje no café com Olavo vai ser um café também especial, porque eu estou sem tomar café e o nutricionista me liberou apenas um café descafeinado. Muito triste, não é mesmo? Café descafeinado, parece que sempre falta algo nesse café descafeinado. Mas é o que temos para hoje, além da saudade do café. Para atender um total de 3 pessoas no mundo que gosta de signos e gosta de Fórmula 1, eu preparei esse, para atender também, lógico, aos meus gostos pessoais, né? Eu preparei este vídeo falando sobre os signos dos pilotos da Fórmula 1, sobre os signos dos campeões da Fórmula 1, dos campeões mundiais de Fórmula 1. E claro, sobre o signo de alguns pilotos que fizeram história também na categoria. Mas eu sei que, infelizmente, como foi um vídeo que eu preparei, eu pesquisei bastante e tal, vai ser um vídeo que o pessoal não vai querer assistir direito. Vai ser um vídeo que o pessoal não vai dar tanto moral assim, então não vai ter muitos views. Então, se você começou a assistir esse vídeo, já deixa o like no vídeo e compartilha para todo mundo que você conhece, que gosta de Fórmula 1. E esse conteúdo poderia ser interessante para eles, né? Vai, já se inscreve no canal aí. Para começar, resolvi fazer um ranking, né? Um ranking dos signos mais campeões da Fórmula 1. Qual é o signo que mais venceu, qual é o signo que menos venceu e tal. Nesses mais de 70 anos que a gente tem de Fórmula 1. Olha o tanto de título que tem Capricórnio. Meu Deus! Nossa, o maior campeão porque os 2 maiores recordistas são de Capricórnio, né? E veja que o único signo sem título da Fórmula 1 é Touro, tadinho dos taurinos. Mas quem será o primeiro taurino a ganhar um título de Fórmula 1? Será? Será que vai ter um taurino ganhando esses próximos 70 anos? Vamos ficar aí, né, na dúvida. Mas agora vamos falar sobre cada signo, sobre todos os signos, começando pelo signo de Áries. E olha, meus amigos do Vácuo, esse vídeo vai ser enorme. Senta que lá vem história. Para começar, Áries. O signo de Áries é o signo que mais tem campeões na categoria, né? São 6 ao todo. E olha aí, ser de Áries é algo... já é um meio caminho dado para você ser campeão, zoando. Mas, ó, é um sinal. Se você é de Áries, tá na categoria, tem um carro bom, pode ser que você pode ser campeão aí, hein? Entre os campeões arianos temos o Jack Brabham. Jack Brabham é uma das lendas do esporte, uma das lendas da Fórmula 1. Ele foi tricampeão mundial, era australiano e durante sua passagem pela Fórmula 1 ainda fundou uma equipe que levava o seu sobrenome, que é o Brabham. Outra lenda é o austríaco que nasceu na Alemanha, não sei nem falar esse nome direito, Jochen Rindt. Jochen Rindt. Jochen Rindt. Não sei falar esse nome direito, não sei falar alemão. Ele fez história na categoria pelo seu jeito bad boy, agressivo nas pistas, vencedor e por ser o único campeão póstumo. Em 1970, pela Lotus, ele venceu 5 corridas naquele ano e no treino da 10ª etapa acabou sofrendo um grave acidente, vindo a óbito depois. Os outros pilotos que disputavam o título com ele não conseguiram alcançar e ele foi campeão, né? Então ele já tinha morrido, acabou sendo campeão também. E ele é ariano. Voltando um pouco no tempo, temos Mike Hawthorne. Acho que é assim que se fala, Mike Hawthorne. O inglês venceu o campeonato de 58, ganhando apenas uma corrida. Olha só, na época tinha poucas corridas, né? Mas com bons resultados das outras corridas, acabou levando o título daquele ano. Temos também um norte-americano ariano chamado Phil Hill, que por acaso nasceu no mesmo dia que eu nasci no mesmo dia que ele, né? E ele foi campeão pela Ferrari em 1961. E olha que, assim, só pela essa pesquisa que eu fiz, pra saber se ele era de Áries ou de Touro, que nasceu no dia 20 de abril, e quem nasce no dia 20 de abril pode ser Áries ou Touro, eu já merecia que esse vídeo, assim, ó, tivesse um recorde de views, porque demorou. Eu posso falar pra vocês que foi uns 2 dias pesquisando a fundo em diversos sites e tal. Olha, eu fui pesquisar até buscar documentos de nascimento, enfim, eu fui longe, eu mereço o like desse vídeo por causa dessa pesquisa. E Phil Hill era ariano, então, por favor, né? Me dê os créditos. Outro ariano em nossa extensa lista de arianos e de signos e de pilotos é o Jacques Villeneuve. O playboy canadense, e era como eu o via no final dos anos 90, eu via como um playboy canadense,
Foi campeão em 97 pilotando no Williams. Ele é filho de Gilles Villeneuve, que vamos falar aqui neste vídeo só aqui depois, né? Ele chegando na Fórmula 1, já marcando pole, vencendo e fazendo boas ultrapassagens. Mas quando teve na mão um carro não tão bom assim, ele deixou a desejar, né, colocando em xeque se ele era realmente um bom piloto assim. Era bom piloto, mas talvez nem tanto. Agora vamos falar do maior ariano de todos os tempos da Fórmula 1, né, um dos maiores pilotos que já passaram pela Fórmula 1, né, que está aqui o dono desse autógrafo, Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial e dispensa apresentações, né, lógico. Assistir às corridas do Senna foram um dos motivos que me fizeram amar a Fórmula 1. Acordava todo domingo para ver qual milagre ele iria fazer. E infelizmente naquele dia 1º de maio de 1994, naquela manhã de domingo, ele não fez o milagre e acabou vindo a óbito naquele acidente. Infelizmente. Acho que até hoje eu sofro com a morte do Senna e é tenso. Temos arianos também que fizeram história na categoria, mas sem ficar com o título. É o caso do Carlos Reutemann. Argentino que marcou seu nome na Fórmula 1. Ele venceu muitas corridas, marcou diversos pontos e o título bateu na trave algumas vezes. Ele foi uma vez vice-campeão e 3 vezes terceiro lugar. Mais um ariano que fez história sem ganhar títulos, né, foi o David Coulthard. Ele estreou na Fórmula 1 logo depois da morte do Ayrton Senna e ficou mais 14 anos na categoria. Ele ajudou a RBR a se instalar nos primeiros anos da RBR na Fórmula 1. E apesar dos bons resultados que ele teve em algumas equipes e tal, eu não acho que ele foi um piloto tão bom assim. Eu acho que ele foi super valorizado. Crítica minha e tal. Porque, ao meu ver, ele sempre teve um bom carro na mão, aí era muito fácil. E atualmente no grid temos 2 arianos, que são eles Mick Schumacher e Alexander Albon. E o que será que podemos esperar dos arianos do grid atual, hein? Já deixa aí nos comentários. Agora vamos falar do signo que tem menos prestígio na Fórmula 1, que é o signo de Touro, né? Os nossos queridos taurinos. Não temos vencedores, não temos campeões de Touro, como eu já disse, mas por causa de uma única curva, uma curva em Interlagos em 2008. Só que assim, eu acredito que o Felipe Massa, que é taurino, só não foi campeão naquele ano de 2008, não só por causa do Glock, né, daquela última curva em Interlagos, mas por causa de uma armação envolvendo a Renault também, que contribuiu para acabar com alguns pontos do Felipe, para a instabilidade e a falta de confiança naquela Ferrari daquele ano. Mas o Felipe Massa chegou perto e é um dos grandes nomes da Fórmula 1 que fizeram história, né? Marcaram seu nome na Fórmula 1, mas sem ganhar algum título. Já no grid atual temos um único taurino, que é quem? Ele, Yuki Tsunoda, o japonês da boca suja. E eu acho que podemos esperar alguma coisa do Yuki? Não sei. Tenho minhas dúvidas. O que vocês acham? E o signo de Gêmeos? Será que temos campeões do signo de Gêmeos, campeões geminianos? Lógico que temos sim, né? Temos campeões geminianos. Para começar, vamos falar de Denny Hamlin. Acho que fala assim, Denny Hamlin. O neozelandês que ficou 10 temporadas na Fórmula 1 e ganhou o título de 1967. Outro geminiano é o Sir Jack Stewart. Esse eu gostava. Eu acompanhei a época que ele tinha uma equipe. O Jack Stewart foi 3 vezes campeão. Ele também é uma das lendas desse esporte, já teve até uma música dedicada a ele, composta por um dos Beatles, o seu amigo, no caso, George Harrison, que fez a música Faster para o Jack Stewart. E como eu já disse, esse escocês se aventurou empreendendo como dono de equipe e acabou praticamente ajudando um outro geminiano que veio seguindo forte na Fórmula 1 e também escreveu seu nome na Fórmula 1, mesmo não sendo campeão. Que qual é esse geminiano? É ele, nosso Rubens Barrichello. De acordo com a minha opinião, apesar dele nunca ter sido campeão, para mim foi um dos melhores pilotos que eu já vi correr. Adorava ver o Rubinho pilotando e tal. Para mim o Rubinho é ousado, inteligente, dedicado, é correto. Não é daqueles que jogam o carro para cima de ninguém, não é daqueles que articula para atrapalhar a vida de ninguém. Ele apenas faz o seu trabalho. Apesar que por onde o Rubinho passou, infelizmente ele não teve muita sorte não.
Muito triste. E se ele conseguiu fazer algo, se conseguiu ter vitórias e tal, e sobressair, foi com bastante trabalho. Porque sorte, infelizmente, não era o forte do nosso querido Rubinho. E assim, e para mim ele só não foi mais vitorioso em sua passagem pela Ferrari, né, na época a equipe que dominava, porque estava do lado do Michael Schumacher, que na época tinha equipe trabalhando para ele, né, e infelizmente aí não deu. Na temporada atual temos também apenas um geminiano, né, que é o estreante chinês Guan Yu Zhou. Isso. E será que ele vai trazer bons pontos para a Alfa Romeo, né? Vamos ficar aí na expectativas desse geminiano fazer alguma coisa na Fórmula 1. Um signo que traz muita emoção para a Fórmula 1, com certeza, é Câncer. Além de passionais, eles colecionam títulos. São 12 títulos, né, distribuídos entre 4 pilotos. O italiano Alberto Ascari foi o primeiro bicampeão mundial de Fórmula 1, e ele é canceriano, vencendo os títulos de 52 e 53. E assim, em 55, durante uns testes que o Alberto Ascari fazia lá na pista de Monza, ele acabou sofrendo um acidente numa curva e acabou vindo a óbito, morrendo e tal. E essa curva que ele sofreu o acidente passou a receber o nome dele, né, que o nome da curva agora é Variante Ascari. Agora vamos falar de uma lenda canceriana, um nome a ser batido na primeira década da Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Olha, este foi o dono de vários recordes da Fórmula 1 por muito e muito tempo. E ele colecionou títulos, né? Esse argentino colecionou 5 títulos, 4 deles de forma consecutiva. Bastante coisa. Outro canceriano dessa lista é o Nico Rosberg, que para os mais jovens acabou conhecendo Nico Rosberg, né? Piloto alemão que conseguiu tirar Lewis Hamilton do sério, né? Levando o título pela Mercedes em 2016. E depois de vencer aquele título, ele praticamente resolveu se aposentar. Agora fica aí fazendo propaganda de cerveja zero, né? Que eu, no caso, consumo. E assim, já tô até avisando, caso o Nico Rosberg estiver assistindo esse vídeo, tá, Nico? Se eu for cair na balada responsável, na lei seca, bebendo a sua cerveja zero e baforar lá no negocinho e dar alguma porcentagem de álcool, eu vou te processar. Porque você tá falando que pode fazer isso, da propaganda fala que pode fazer isso, e se eu cair na lei seca, eu vou te processar, Nico Rosberg. Você e seu pai, Keck Rosberg, que eu vou falar nesse vídeo também. E chegamos agora para falar sobre um dos nossos queridinhos da atual Fórmula 1. Aquele que atualmente não ganha corridas, mas ganha os nossos corações. Ele, Sebastian Vettel. Em um começo arrasador na Fórmula 1, ele saiu colecionando pontos, colecionando poles, vitórias, né, com boas ultrapassagens e tudo mais, e lógico, ganhando e ganhando títulos. Foram 4 consecutivos pela Red Bull. Foram os primeiros 4 títulos da Red Bull. E para mim, ele ajudou a Red Bull a ser a grande equipe que é hoje, né, vencendo, vencendo e vencendo. E depois que ele venceu 4 títulos na Red Bull, ele pensou assim, poxa, vou seguir os passos do meu mentor, da pessoa que eu me inspiro, do Michael Schumacher, vou para a Ferrari. Foi para a Ferrari e, infelizmente, não deu muito certo na Ferrari. E agora ele está na Aston Martin. Nosso grid atual, além do Vettel, temos mais 2 cancerianos, que são eles Latifi e o dono do sorriso encantador, que eu acho feio, acho um cara feio, mas de um sorriso encantador, Daniel Ricciardo, né? O australiano Daniel Ricciardo. Não sei como é que fala. É Ricciardo? Daniel Ricciardo. Mas será que os nossos cancerianos vão surpreender neste ano? Eu sei que tem gente que espera, né? Tem uma amiga minha aí que tá querendo muito que o Daniel Ricciardo vença mais corridas neste ano. Né, Gabi? Agora chegamos aos iluminados leoninos. Temos campeões que marcaram bem o seu nome, campeões de leão que marcaram bem o seu nome na categoria. O primeiro deles é o polêmico Nelson Piquet, né? O brasileiro conhecido por ser um estrategista muito inteligente e que conseguiu vencer campeonatos, vencer corridas, marcar diversos pontos, fazer boas ultrapassagens e pontuar super bem, mesmo não tendo um carro assim, mesmo às vezes não tendo o melhor carro do grid. O Piquet ele sempre soube se sobressair nas adversidades. Olha, Piquet foi um dos melhores pilotos da categoria, levou 3 títulos, mas eu, Olavo, nunca gostei dele. Quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, o Piquet já estava no seu final de carreira, mas eu não gostava dele porque ele sempre falou muita besteira, sempre teve a boca muito solta, e mesmo depois que ele aposentou, continuou falando besteira por aí, né?
Mas né, vida que segue. Tentar não guardar ranço do Piquet, mas é difícil. Outro leonino que tinha o apelido de Leão na Fórmula 1 quando corria era ele, Nigel Mansell. Dono de uma guiada que dividia opiniões, para muitos ele era extraordinário, para outros ele era apenas irresponsável mesmo. Já eu sou do time que gostava de ver o Nigel Mansell correr, que achava ele extraordinário, gostava do seu jeito ousado e tal, que se esforçava ao máximo, que tirava o máximo do carro, sabe? Que fazia de tudo, que passava por onde não deveria passar e tal, né? Porque assim, quando o Nigel Mansell não fazia boas corridas e terminava vencendo, fazendo boas ultrapassagens, ele terminava na brita ou o carro dele quebrando, porque o carro dele não aguentava a pressão que ele colocava. Era de fato um leão. Ele foi campeão uma única vez, em 92, com o Williams, mas muita gente fala que aquele título foi, né, tipo, não tinha nem como não ganhar, porque o carro praticamente fazia tudo, era só o Nigel Mansell tentar manter o carro dentro da pista e fim. Não é à toa que ele venceu de lavada aquela temporada quase toda. E para finalizar os nossos campeões de leão, temos o príncipe da Astúrias, né, Fernando Alonso, também polêmico. Acho que quase todos os leoninos são polêmicos. Ele chegando na categoria, na época desbancando o campeoníssimo Schumacher. Venceu 2 títulos, mas daí eu acho que deixou o seu ego assumir o controle do carro, assumir o controle da sua vida, assumir o controle da sua carreira e começou a não render nada em nenhuma das equipes, né? Tinha boas corridas, mas não rendia títulos. Até tinha algumas vitórias, mas era só isso. Acabou pulando da Renault para a Ferrari, para a McLaren de novo e tal, e se aposentou e agora voltou, na temporada passada, voltou para a Alpine e com uma vibe bem mais tranquila, né? Bem mais tiozão, good vibes e tal. Estou gostando da vibe atual do Alonso, não gostava antigamente não. E no signo de Virgem, temos campeões virginianos? Lógico que temos também campeões do signo de Virgem. E um desses campeões do signo de Virgem já foi até retratado no cinema, que é ele, James Hunt. A história dele foi contada naquele filme Rush, acho que é Rush. O inglês praticamente era o arquétipo do piloto da época, que tinha o apelido de Superstar. Teve ótimas disputas com Fittipaldi e principalmente com Lauda, e se sagrou campeão em 1976. Hunt viveu bem e com adrenalina seus dias na Fórmula 1. Outro virginiano, só que com um jeito um pouco mais diferente do James Hunt, e que também foi campeão, é ele, Damon Hill. Para mim, Damon Hill tinha um jeito típico do virginiano, né? Mais ponderado, mais reservado, né? Que gosta de fazer as coisas no seu tempo e tal, que trabalha bastante para conseguir as coisas, né? E um jeito mais bom moço que o Damon Hill tinha. Damon Hill também venceu em 96 e ele é filho de um dos campeões que eu vou falar aqui também nesse vídeo, que é o Graham Hill. Outros pilotos virginianos que fizeram história na categoria, né, foram eles. Clay Regazzoni, o suíço teve bons embates na década de 70, marcando muitos pontos e vencendo 5 corridas. Outro virginiano também, né, foi conhecido como o melhor piloto que nunca levou um título da Fórmula 1. Que é ele, Stirling Moss, né? Stirling Moss. Ele simplesmente teve 4 vices e 3 terceiros lugares. Olha só, 4 vices e 3 terceiros lugares. Meu Deus. Moss correu na década de 70 e nos primeiros anos da década de 60 também. E para fechar a nossa lista de virginianos que fizeram história na Fórmula 1, temos ele, Gerhard Berger, que é outro piloto que eu acompanhei no meu comecinho da vida, né? Na primeira infância, meus 2, 3 aninhos, eu acompanhava o Berger também. Olha, opinião minha, eu acho o Berger um ótimo piloto. Piloto maravilhoso, fazia muito onde ele passava e tal. O problema dele é porque ele correu numa época difícil, né? Uma época que ele teve que competir com Prost, com Piquet, com Mansell, com Senna e com Schumacher no começo da carreira também. Então não era fácil pro Berger. Então por isso que infelizmente ele não teve títulos, né? No grid atual temos 3 virginianos também, que são eles Ocon, Bottas e Carlos Sainz. Será que poderemos esperar algo do signo de Virgem neste ano de 2022? Já deixa aí nos comentários, né? E aproveitando que você foi nos comentários, já se inscreve no canal também, né? Já deixa o like nesse vídeo, já manda esse vídeo para algumas pessoas, mas não sai porque ainda tem mais alguns signos por aí, né? Agora vamos falar sobre o signo de Libra. Se você é de Libra, você sabe o que é preciso para ser campeão da Fórmula 1? Se você é de Libra? Além de um bom carro, para ser campeão sendo de Libra na Fórmula 1, você precisa ser loiro e ter uma letra dobrada no seu sobrenome. Porque assim, todos os campeões de Libra seguem esse padrão. Veja, Mika Häkkinen, Kimi Raikkonen e Max Verstappen.
Hackney foi um piloto nos anos 90 e começo dos anos 2000. Venceu o Schumacher por diversas vezes. Era um piloto que não costumava errar e era bem consistente. Com um jeito parecido, seu compatriota Kimi Raikkonen também conseguiu ser campeão pela Ferrari em 2007. Naquele ano, ele foi campeão pela regularidade. E por último, temos o Max Verstappen, né, um holandês que foge um pouco do padrão libriano, porque é um padrão bem mais agressivo. É o piloto atual da categoria que venceu no ano passado. E ele teve seus méritos porque a temporada dele foi fenomenal, mas a vitória da última corrida que deu o título para ele pode ser contestada, né? Pode ser contestada. Além do Max Verstappen, no atual grid temos mais 2 librianos. Um é o Charles Leclerc, o monegato da Ferrari. E temos também o retorno do Kevin Magnussen, o Magnussen. E olha só, Haas, se a Haas tiver um bom carro, já temos um possível campeão, né? Porque olha, o Kevin Magnussen é loiro e tem uma letra dobrada no seu sobrenome. O que isso significa? Nada, tô zoando. Agora vamos aos intensos escorpianos. E não tem como negar, mas todo escorpiano que passa pela Fórmula 1 deixa sua marca de forma intensa. Como é o caso do nosso primeiro campeão, o italiano Nino Farina. Outro campeão de escorpião é o australiano Alan Jones, que rivalizou e teve boas corridas com o Piquet, né? Jones venceu o campeonato de 80 pela Williams. E no grid atual temos 2 escorpianos, né? Que são eles Stroll e Lando Norris. Será que podemos ter uma intensidade escorpiana vencendo corridas em 2022? Vamos ficar aí na expectativa. Agora vamos falar dos nossos aventureiros e animados sagitas, os sagitarianos. Olha, neste ano não temos nenhum sagita no grid, né? Mas tivemos 2 campeões sagitarianos, né? Um deles é Keke Rosberg, que venceu o título de 82, é pai do Nico Rosberg. E caso eu caia na lei seca, vai ser processado também, porque ele fica fazendo propaganda de cerveja zero e depois eu vou acabar confiando nessa propaganda e cair na lei seca, né? Seu Keke Rosberg. Outro sagita campeão é o brasileiro Emerson Fittipaldi. 2 vezes campeão, ele praticamente abriu as portas da Fórmula 1 para todos os brasileiros. Abriu as portas para essa paixão do brasileiro por automobilismo, né? Ele praticamente começou a trilhar todo o caminho que depois veio outros pilotos, veio Nelson Piquet, veio Senna, veio Barrichello e por aí vai e ganha os nossos corações até hoje. E ele trouxe a paixão também para a família dele, porque praticamente quase todo mundo da família dele é piloto, né? Continua pilotando até hoje. E depois do Sagita chegamos ao signo mais vencedor do Zodíaco, né? O signo mais vencedor da Fórmula 1, os Capricas. Olha, este signo sabe fazer bons pilotos. Então vamos começar falando dos pilotos que fizeram história, mas infelizmente não levaram o título. Um deles é o Gilles Villeneuve, pai do Jacques Villeneuve. Fez história na categoria mesmo sem levar título nenhum. Gilles venceu diversas corridas e era considerado um piloto super rápido, um piloto super talentoso, mas infelizmente durante o treino do GP da Bélgica de 82, ele veio a óbito em um acidente e tal, e a morte dele foi uma comoção enorme. Mais um Caprica veloz que passou pela Fórmula 1 e infelizmente não levou seu título foi o belga Jack Ickx. É um super piloto que ficou na categoria por 14 anos. Ele era conhecido porque ele pilotava tudo que tinha, qualquer tipo de carro, sabe? Era rally, era carros de Fórmula 1, tudo ele pilotava. Agora vamos aos nossos campeões capricas. O primeiro deles, né, que é o menos vencedor deles, é o Jason Button, que teve só um único título. Muito pouco para um capricorniano ter um único título. E que foi com 2009, em 2009, com a surpreendente Brawl GP, né? Ele teve aquelas histórias dos difusores e tal, que a Brawl GP saiu na frente, o Jason Button aproveitou, ganhou quase que todas as corridas na metade do campeonato e depois só foi mantendo e seguindo o ritmo para ser campeão. E foi campeão em 2009. Temos também no signo de Capricórnio aquele que começou pilotando nos anos 90 e pilotou também nos anos 2000, aquele que saiu desbravando todos os recordes possíveis, Michael Schumacher, né?
Na pista era um piloto bastante contestado, porque ele fazia de tudo para ser campeão, para vencer e tal. Ele não media esforços, às vezes até burlava algumas coisas, às vezes até fazia algo que extrapolava alguma regra ou outra. O Schumacher era assim, né? Só que o Schumacher venceu tanto, tanto e tanto na categoria, porque para mim, quando eu falo em pódio, ó, falei pódio agora, falo em pódio, eu já imagino lá um cara de vermelho em cima do pódio, aí começa o hino da Alemanha e depois vai o hino da Itália. Porque, né, toca o hino da pessoa, né, do piloto, e depois toca o hino da equipe, que era o hino do Schumacher e o hino da Itália. Então... Oh, meu Deus. Memórias, memórias. Outro multicampeão capricorniano que pilota até hoje, né? Nosso único Caprica no grid e que ajudou este signo a ser o maior vencedor de todos os signos é ele, Lewis Hamilton. Piloto ousado que no começo da carreira era um super pouco too much na guiada, né? Acabou colocando a cabeça no lugar e pegando um carro super bom e que levou ele a esses 7 títulos. Eu ia falar 8, mas só não ganhou o título passado porque eu tô com aquela corrida engasgada até aqui, canseira. O Hamilton só perdeu 2 títulos enquanto ele está na Mercedes, né, que foi o do ano passado, que eu falei que eu estou engasgado, e para o Nico Rosberg, que era seu companheiro de equipe. E aí, chegamos em Aquário, né, o signo de Aquário, um signo revolucionário e super inteligente. Temos nesses signos 3 campeões australianos, não, 3 campeões aquarianos. Um deles é o bicampeão Gran Hill, né, que eu já falei do filho dele e tal aqui. O Gran Hill era conhecido como Mr. Mônaco, porque ele ganhou 5 vezes lá e seu recorde só foi batido pelo Ayrton Senna. E foi o primeiro campeão, foi o primeiro piloto também a ganhar praticamente a tríplice coroa do automobilismo, que é ganhar em Mônaco, ganhar as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. Outro coreano campeão foi o John Surtees, rival do Hill na época, né, e campeão em 64. Ele foi o único piloto campeão pilotando uma moto e pilotando um carro também. Antes de ir para a Fórmula 1, ele era piloto de moto, ele já tinha sido campeão e tal. Depois ele foi para a Fórmula 1 e acabou sendo campeão também. Temos o africano como campeão também da Fórmula 1, que é o sul-africano George Scheckter. Não sei falar esse nome também. Ele é o nosso terceiro aquariano campeão, levou o campeonato de 79, venceu menos corridas que seus rivais, mas acabou ficando com o título pela regularidade. Então, né, se você quer ser campeão da Fórmula 1, campeão de alguma coisa e tal, às vezes não é só vencer corridas, você precisa marcar bons pontos também. Da sua vida, né? Você não precisa só vencer suas batalhas na vida, você precisa, às vezes, só marcar ponto. Filosofia de vida, coach. Temos aquariano que fizeram história também na categoria, mas infelizmente não levaram um título, como é o caso do nosso sueco voador, Ronnie Peterson. Ele ficou 9 anos na categoria, fez diversos pontos, ganhou corridas e infelizmente morreu num acidente grave no GP da Itália de 78. No grid atual temos 3 aquarianos, que são eles, o Checo Pérez, o George Russell e o Pierre Gasly. E olha que esses 3 nomes, assim, ó, eu tô acreditando que pode vir boas coisas desses aquarianos, né? Tô sentindo. Pode ter um aquariano campeão em 2022. Será? Será? Não sei. Fica aí a dúvida. E por fim, vamos falar de um signo que também é multicampeão na Fórmula 1, que é o signo de Peixes. Para começar, vamos lembrar do nosso escocês voador, o Jim Clark, campeão em 63 e 65. Jim era tido como um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e só não fez mais história porque durante uma prova de Fórmula 2 em 68, na época, os pilotos corriam diversas categorias, né? Não só na Fórmula 1, mas corriam outras categorias também. Então, nessa prova de Fórmula 2, ele acabou morrendo num acidente. Outro campeão de peixes, campeão em 78, o norte-americano Mario Andretti. É um outro pisciano dessa nossa lista. É um piloto multicampeão em diversas categorias, mas seu nome marcou mesmo, foi a Fórmula Indy, marca até hoje. Agora vamos falar da lenda dele, Niki Lauda, né, que venceu 3 campeonatos. Ele venceu o de 75, de 77 e o de 84. Em 76, o Niki Lauda ficou em segundo, mas só não venceu porque teve que se ausentar de algumas corridas, já que sofreu um grave acidente em Nürburgring. E ele ficou preso nas ferragens, o carro incendiou e tal, ele teve parte do corpo queimada, ele acabou perdendo parte da orelha.
nesse acidente de 76. E toda essa situação também é relatada no filme Rush, né, que fala do James Hunt, e fala dessa rivalidade que o James Hunt tinha com o Niki Lauda e tal. Tá tudo no filme. Vai assistir o filme. Niki Lauda teve 3 títulos, 24 poles, 25 vitórias e 52 pódios. Por fim, vamos falar de um dos melhores pilotos que já passou pela Fórmula 1 de todos os tempos e tal, né? Já passou por tudo. Os melhores pilotos mesmo. Que só não teve todos os recordes possíveis, né? Só não é 10 vezes campeão, só não tem mais de 100 vitórias, porque a concorrência na época dele era braba. A concorrência era brava e os adversários atrapalharam muito o nosso pisciano, que não tem jeito de pisciano, né? Ao meu ver, Alain Prost. Alain Prost é o nosso pisciano com bastante personalidade. Ele era visto com um ar de arrogância sempre e tinha um apelido de professor. Prost sempre foi inteligente e sabia exatamente o que precisava fazer para ser campeão. Ele não era muito de perder a cabeça, né? E rivalizou com Piquet, com Lauda, com Mansell, e sua maior rivalidade era com Ayrton Senna. Prost foi 4 vezes campeão, teve 51 vitórias, 33 poles e 106 pódios. E após se aposentar, o Prost também se aventurou nessa vida de ter equipe, mas a equipe dele existiu entre 97 e 2001, depois faliu. E é isso, né? Esses são os nossos signos. Ufa! Chegamos ao fim desse longo vídeo falando sobre signos dos pilotos campeões da Fórmula 1, signos de alguns pilotos do atual grid e signos de Fórmula 1. E é isso. O vídeo foi enorme, então já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito, né? Por favor. E até o próximo vídeo. Valeu!